Diz assim a palavra do Senhor: pega-te a correção e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Pois não dormem e não fizerem mal, foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Filho meu, atenta para o caminho, ou melhor, para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes, aparta-se dos teus olhos, guarda-as no meio de teu coração, porque são vidas para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Desvia de ti a tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Louvado seja Deus. O irmão pode se assentar. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa palavra. E nos dias em que vivemos, nós vemos que as pessoas buscam o seu próprio bem-estar. Nós vemos que a pessoa quer viver bem, seja fisicamente, ou emocionalmente, ou materialmente, mas quer viver bem. E a mídia, a cada dia que passa, ela ensina isso, ela divulga isso. A mídia trata-se de encarregar e de mostrar métodos que conduzem as pessoas à felicidade temporal. Eles citam, ou melhor, dita para o povo, né? Para as pessoas que os assistem, que tem que mudar o cabelo, que tem que mudar as roupas, tem que comprar carros novos, tem que ter casa boa, tem que viver uma vida dissolutamente. É isso que a mídia passa para a humanidade no tempo em que nós vivemos. Entretanto, nós que servimos a Deus é diferente. Nós que servimos o Deus vivo, o verdadeiro valor é permanente. A verdadeira alegria é permanente. Não é uma coisa temporal, uma coisa que vai se diluindo a cada tempo. Não, é uma coisa que nós buscamos que seja permanente. E isso consiste em estar em plena comunhão com Cristo, em plena comunhão com Deus vivo. Esse é o valor verdadeiro e permanente da nossa alegria de estar na presença de Deus. Pois sendo assim, somos justificados pela fé. Temos paz com Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo, buscando Ele para ter uma alegria permanente em nossa vida, para ter uma paz permanente no nosso ser, só buscando a Deus, só buscando o nosso Senhor Jesus Cristo. A justificação nos reconcilia com Deus, e aqueles que buscam ao Senhor encontram a vida eterna. Aqueles que buscam a Deus encontram o Senhor.
Vimos isso em Amós, no capítulo 5, versículo 4. A disciplina e a instrução do Senhor sempre nos traz benefício. Sempre quando nós buscamos estar na presença de Deus, a ser disciplinado pelo Senhor, nós vamos ter benefício. A palavra diz: filho meu, atenta para minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido, não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. A palavra do Senhor fala claramente, onde nós lemos Provérbios 4, versículo 20 até o 22. Então sabemos, irmão, que aquele que é chamado para servir a Deus, para estar à disposição do seu reino, ele deve buscar essas tais tarefas, de estar presente, de estar buscando o Senhor, de estar servindo ao Senhor, de estar vivendo uma vida na presença de Deus. Quando a gente está buscando, nós temos responsabilidades, e essas responsabilidades não são para cristãos comuns, não são para cristãos meramente cristãos, não. São aqueles que são chamados e buscam essas responsabilidades diante do reino de Deus. Ele é diferenciado aqui nessa terra. A palavra é claramente, nós vemos várias vezes o apóstolo Paulo, em suas viagens, e nós vemos ali que muitas vezes ele preferiu ser longânimo, do que ser valente. Ele preferiu ser espancado do que ser violento, Mas ele continuou firme nas caminhadas, nas viagens, para pregar o evangelho. Isso traz responsabilidade para nós. Diz que o que governa o seu espírito, e o que é melhor o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. É melhor ser manso e humilde do que ser valente, de que ser aquela pessoa que qualquer coisa quer meter fogo em tudo. Não. Se um obreiro disciplinado tem uma vida espiritual sadia e as palavras apropriadas para todas as circunstâncias, ele conhece, ele ora, ele jejuma e ele serve, ele adora, ele obedece e é humilde na presença do Senhor. Corrige, sendo ele mesmo padrão de conduta para os crentes. Devemos ser assim aí fora. Aqueles que nos vê, eles vão nos ver como conduta, como pessoas que têm testemunho. Não é preguiçoso, não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque ele maneja bem a palavra da verdade. Talvez alguém pergunte se existe necessidade de disciplina para a alma, para que a gente tenha uma alma limpa, uma alma purificada. Ora, eu acho que a resposta é sim. Devemos disciplinar o nosso corpo, devemos disciplinar a nossa alma, para que temos uma vida reta para com Deus. Pois, como foi exposto acima, o coração humano é desesperadamente corrupto. Nós sabemos disso. As pessoas cada dia querem mais e mais e não se farta, Nós vimos aí fora. Então o coração humano é corrupto. Talvez, nós devemos analisar nós mesmos e olhar para dentro de nós mesmos e pensar se realmente estamos servindo da maneira certa, temos seguido a Deus da maneira correta. Passamos a fazer uma análise sobre a vida de Paulo, acerca de um soldado como o apóstolo Paulo. Ele diz na carta, sofre pois comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita
se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Segunda carta aos Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4. Assim também é o obreiro que serve a Deus. Ele não busca fazer a sua própria vontade, ele não busca seus próprios bens terrenos aqui nessa terra, não, mas ele busca fazer a vontade daquele que o alistou para a batalha, para a guerra. Cristo veio cumprir a vontade do Pai. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 34. Ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. Filipenses 2, 8. Como filhos, ou melhor, como filho, aprendeu a obediência. Hebreus 5, 8. Em tudo foi disciplinado, pois viveu sem pecado aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Hebreus 4, 15. Deixou-nos um exemplo a ser seguido. Devemos pegar um exemplo de Jesus, porque Ele deixou esse exemplo a ser seguido. Viveu nessa terra, em meio a pessoas corruptas, mas não se corrompeu. Continuou firme, olhando para a obra que Ele tinha que realizar aqui na terra. Assim também são aqueles que são chamados por Ele. Devemos seguir como exemplo, buscar a realizar a obra que o Senhor tem nos colocado a realizar para Ele. Agora imagine mais uma vez o apóstolo Paulo, se ele não estudasse as Escrituras, saberia ele como ensinar as igrejas a qual por onde ele passou? Claro que não, né? Por isso ele era preparado. Segunda carta aos Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele diz para estar preparado, para manejar bem a palavra da verdade. Imagine também se ele não gostasse de orar. Será se as pessoas iam ver ele como um exemplo, como um bom soldado de Cristo, como um bom obreiro de Cristo? Imagine também se ele não tivesse, uma vida santa, voltada para Deus. Será se ele teria recebido as revelações de Deus? Será se ele teria tido um encontro com Deus, assim como ele teve ali a caminho de Damasco, quando ele caiu do cavalo, Aí ele continuou aquela vida, buscando, aperfeiçoando, e teve várias visões, Teve vários momentos de revelações com Deus. Se ele não vivesse uma vida de santidade, ele não teria tido essas visões que ele teve. Por outro lado, vemos também que aqueles que rejeitam uma boa consciência, eles naufragam na fé. Eles param no caminho. Muitos voltam para trás, porque não tem uma consciência de como portar diante do Senhor, de como conduzir a obra do Senhor, de como seguir em frente. Não devemos parar, temos que continuar. Foi o caso de Demas. Ele amou mais o século presente do que as coisas de Deus. Preferiu as coisas do mundo do que estar do lado do apóstolo Paulo e da verdade, da palavra que liberta. Pois o mundo ensina e motiva uma vida dissoluta. O mundo ensina que você tem que ter, que você tem que conquistar, que você tem que continuar custe o que custar, você tem que pisar nas pessoas para adquirir o que você quer aqui nessa terra. Mas a Bíblia nos ensina a cada dia que devemos viver uma vida pautada na palavra do Senhor. Vimos o Senhor dizendo, através do apóstolo Pedro, na primeira carta ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Portanto, meus amados irmãos, vamos buscar entender o que o Senhor quer de nós, na oração, no jejum, na palavra, porque os tempos são difíceis.
E nós é que temos que tomar essa decisão de servir o Senhor, mas servir com sinceridade, com corpo, alma e espírito, voltado para Ele, assim como o apóstolo Paulo fez, e ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. Vamos imitar, vamos fazer como Jesus fez, vamos fazer como o apóstolo Paulo fez. Ele nos deixou exemplo e vamos segui-lo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, buscai as coisas de cima e não as que são da terra, para que vivamos uma vida de paz, em nome do Senhor. Eu agradeço a todos nesse momento por essa oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor.